pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Dara e eu sou a responsável aqui do canal por apresentar o conteúdo de geometria para vocês. E para os professores de plantão, a habilidade a ser desenvolvida na aula de hoje é a habilidade de número 16, referente ao 6º ano do ensino fundamental, que está lá na BNCC. E ela é descrita da seguinte forma: associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante em situações como a localização dos vértices de um polígono. Ok, mas voltando ao foco para você, aluno, que vem procurar essa aula, antes que a gente consiga localizar o vértice de um polígono no plano cartesiano, a gente precisa responder algumas perguntinhas. A primeira, o que é um plano cartesiano e para que serve? O que é um polígono e o que é o vértice de um polígono? Bom, começando então pelo plano cartesiano. O plano cartesiano ele é um espaço, e esse espaço ele é composto por dois eixos, um eixo na horizontal e um eixo na vertical. E cada um desses eixos a gente vai dividir em infinitas partes iguais. E cada uma dessas partezinhas a gente vai enumerar de acordo com os números reais, que são todos os números positivos e negativos que conhecemos até agora. Essa numeração vai começar por esse pontinho aqui, que vai ser o zero. Ele também é chamado de origem. Ok, mas como que eu vou saber para qual lado que os meus números vão crescer? É fácil, é só você olhar a minha setinha. No eixo da horizontal, a setinha está para a direita, então os números eles crescem para a direita. No eixo da vertical, a setinha está para cima, então os meus números crescem para cima. E vale o mesmo para você olhar para onde os números eles diminuem. No eixo da horizontal, eles diminuem para a esquerda e no eixo da vertical, eles diminuem para baixo. Lembrando que aqui eu só tenho a numeração até o 10, menos 10, 6 e menos 6 por conta do espaço, mas esses eixos são infinitos. Tudo bem? Bom, mas para que serve o plano cartesiano? Em 1637, esse carinha aqui, chamado René Descartes, que foi um físico, filósofo e matemático, ele escreveu um livro chamado La Géométrie. E nesse livro, ele citava o plano cartesiano, e o intuito da sua criação era facilitar o encontro de um objeto em um determinado espaço, repartindo esse espaço em vários pedacinhos. Se a gente voltar no nosso plano cartesiano, ele nada mais é do que isso. É uma divisão do meu espaço em 4 partezinhas pequenas, sendo que cada uma dessas partes é dividida pelos eixos que a gente criou lá no começo. E esses pedacinhos que são criados são chamados de quadrantes. Lembrando que a numeração dos nossos quadrantes é feita no sentido anti-horário. Então aqui a gente tem o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e por fim o quarto quadrante. Tudo bem? Bom, então vamos começar a usar o nosso plano cartesiano. Vamos supor que eu pense em um ponto qualquer que esteja aqui no meu plano. Eu vou pensar no ponto D de Dara. E eu peço para você encontrar ele aqui, mas você não consegue vê-lo. Então eu poderia dar algumas instruções. Por exemplo, o meu ponto ele está um pouco para baixo. Então você vem aqui, tá aqui? Não, um pouquinho mais para a esquerda. Aqui. Não, foi muito para a esquerda, mais para a direita. De cá. Agora sobe um pouquinho. Viu tanto que é complicado? Eu teria que ficar te dando muitas instruções e ainda assim seria muito difícil você encontrar exatamente qual que é o ponto que eu estou falando. Mas a gente pode fazer uma coisa, utilizar a numeração que fizemos lá no começo da aula. Então, uma dica que eu posso te dar é a seguinte: o ponto que eu pensei, ele está no rumo dos números 2 e 5. Então, você vem aqui no nosso plano cartesiano e encontra esse pontinho. Mas se você analisar bem, o ponto que está no rumo do 2 e do 5 pode ser tanto esse aqui, que respeita o rumo do 2 e do 5, quanto esse aqui, que também está no rumo do 2 e no rumo do 5. Então, como que eu vou saber qual desses dois foi o pontinho que eu falei? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é nomear esses eixos. O eixo da horizontal é o eixo X, também chamado de eixo das abscissas. E o eixo da vertical é o eixo Y,
também conhecido como eixo das ordenadas. Então agora, basta te dizer o seguinte, que o meu ponto está no primeiro quadrante, tem abscissa 2 e ordenada 5. Se ele está no primeiro quadrante, você pode olhar só para esse espaço aqui. E se a abscissa dele é 2, você vem aqui no meu eixo das abscissas, que é o eixo x, e encontra o rumo do número 2. Se a ordenada dele é 5, você vai lá no eixo das ordenadas e encontra o rumo do número 5. Logo, o pontinho que eu tinha falado desde o começo é esse aqui. Ah, mas toda vez que eu quiser falar um ponto para alguém, eu vou ter que ficar dizendo é o ponto que está no quadrante tal, na abscissa tal e na ordenada tal? Olha, existe uma forma mais fácil de escrever a localização dele. Vamos pegar esse pontinho A aqui. Se eu quiser escrever onde que ele está no meu plano cartesiano, eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou escrever qual que é o número referente ao eixo x e referente ao eixo y que ele está no ruminho, respeitando a seguinte regrinha. Você vai escrever esses números entre parênteses e separado por uma vírgula, sendo que o valor do eixo x vem primeiro e o valor do eixo y em segundo, ok? Então, voltando para o nosso pontinho A, se a gente for respeitar a regrinha que acabamos de ver, nós vamos escrever entre parênteses separado por uma vírgula e olhar qual que é o rumo que o nosso pontinho A está do eixo x. Ele está no rumo do menos 7, então a nossa primeira coordenada vai ser o menos 7. Olhando no eixo y agora, o meu pontinho A está no rumo do menos 4, então a minha segunda coordenada é o menos 4. Logo, a localização do meu ponto A é menos 7 e menos 4. Ok. A coordenada 0 e menos 6, então. Qual que é o pontinho dessa coordenada? Primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o 0, que a gente sabe que é o valor no eixo x. Então, a gente vem aqui no meu eixo x e procura o 0. Tá aqui. Agora, a gente vai olhar o menos 6 no eixo y, sem sair do rumo do 0 que a gente tinha encontrado. Aqui embaixo. Então, o pontinho de coordenada 0 e menos 6 é esse pontinho C aqui. Observação. A forma de você escrever a coordenada de um ponto e o nome dele é a seguinte. Antes de você colocar os meus valores entre parênteses, você vai colocar o nome do meu ponto anteriormente. Então, essa forma aqui é como você escreve o nome e a localização do seu ponto no plano cartesiano. E uma coisa legal de você olhar é que quando eu dou a coordenada do meu ponto, eu não preciso ficar falando em qual quadrante que ele está. Porque, olhando o meu plano cartesiano, se você for analisar o meu primeiro quadrante, por exemplo, tanto os valores no meu eixo x quanto no meu eixo y são positivos. E no terceiro quadrante, tanto os valores do eixo x quanto do eixo y são negativos. Ou seja, se você receber uma localização, se te derem uma coordenada de um ponto em que os dois valores forem positivos, você pode ter certeza que ele está no primeiro quadrante. Agora, se a primeira coordenada for negativa e a segunda for positiva, ele está no segundo. Se as duas forem negativas, ele está no terceiro quadrante. E se a primeira for positiva e a segunda negativa, ele está no quarto quadrante. E uma observação a ser feita agora é a seguinte. Esse tipo de escrita, essa coordenada escrita dessa forma, é chamada de par-ordenado. Então, todas as vezes que você vê a localização de um ponto escrita desse jeito, são pares ordenados. Ou seja, toda vez que eu disser par-ordenado, eu vou estar me referindo a esse tipo de escrita aqui, em que primeiro a gente tem o valor do x e segundo do y. Por exemplo, o par-ordenado 0 e 5. Eu estou me referindo ao ponto que está no rumo do número 0 no eixo x e no rumo do número 5 no eixo y. Bom, mas nem sempre o plano cartesiano vai vir exatamente da forma que a gente viu. Existem várias formas de se escrever o plano cartesiano dependendo da necessidade. Por exemplo, quem que jogou esse joguinho aqui, Batalha Naval?
É um jogo em que você tem que tentar adivinhar onde que está o navio do inimigo para conseguir afundar ele. E como que você faz? O tabuleiro do Batalha Naval tem numerozinhos e letras nos cantinhos. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja jogando com você e eu vire e fale: eu acho que o seu navio está na posição G3. Então você vai vir no seu tabuleiro e olhar no rumo do G e no rumo do 3 e falar o seguinte: não, você acertou o mar, ou então você... Outro exemplo é o mapa do Brasil. Eu poderia pedir para você localizar uma cidade aqui. Tudo bem, eu poderia falar para você o nome da cidade, mas às vezes você não conhece ela e não sabe onde ela fica, então é muito mais fácil eu te dar o para-ordenado da localização da minha cidade nesse meu mapa do Brasil, onde temos um plano cartesiano. Então, eu estou me referindo à cidade de para-ordenado 4 e 1. Eu vim aqui no rumo do 4 e no rumo do 1. É essa cidadezinha aqui que eu estou falando. Você não precisa saber o nome dela, mas você sabe onde fica. Ok? Então, a partir de agora, a gente vai começar resolvendo alguns exemplos. Mas antes eu vou dar uma informação. A partir dessa aula e até um pouquinho mais para frente, nós vamos trabalhar apenas com o primeiro quadrante, que são os números positivos. Então, toda vez que formos utilizar um plano cartesiano, a gente vai olhar para o primeiro quadrante. O primeiro exemplo, então, a gente tem um quadrante do nosso plano cartesiano, onde encontramos a localização de um clube e de uma casinha. E a gente precisa escrever o para-ordenado referente à coordenada deles. Vamos começar pelo clube. Se a gente for olhar, temos que primeiro analisar o nosso eixo X. E o que foi que a gente viu lá atrás? Então, o meu clube está no rumo do 3 e no rumo do 2. Logo, o para-ordenado referente à localização dele é o 3 e o 2. A minha casinha, olhando no meu eixo X, o rumo que ela está é no 6. E olhando no meu eixo Y, o rumo que ela está é no 5. Então, o meu para-ordenado referente à localização da minha casa é o 6 e 5. E quem conhece esse carinha aqui? O nome dele é o Wally. E esses aqui são alguns dos livrinhos deles. Nesses livrinhos, nós temos várias imagens em que o objetivo é você conseguir encontrar o Wally. Só que nessa mesma imagem tem muita gente, pode ser numa praia, pode ser numa rua, tem vários lugares para onde você pode olhar e que dificultam você encontrar o Wally. Observação é que ele está sempre com a mesma roupa, da mesma cor, a não ser que seja uma edição especial. Mas, nesse exemplo que nós vamos fazer aqui, o objetivo é encontrá-lo. Se você for olhar a imagem inteira, fica muito difícil, porque tem vários lugares para onde você pode olhar, tem um montoado de gente e fica um pouco complicado você bater o olho e enxergar de cara onde ele está. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é utilizar a técnica do René Descartes. Vamos colocar um plano cartesiano em volta dessa imagem. Beleza. Eu sei onde ele está, então eu vou te dar uma dica. O nosso óleo, ele está mais ou menos perto do para-ordenado 7A. Então a gente vai vir aqui, para-ordenado 7A, fica mais ou menos nessa regiãozinha. Então, para facilitar, vamos dar um zoom. Ok? Se você for olhar, fica muito mais fácil, porque você tem poucas informações agora. Você aproximou a sua imagem em um espaçozinho pequeno, então facilita você encontrar exatamente o objeto que você quer. E como eu disse que o óleo estava perto do para-ordenado 7A, é só você vir aqui. O 7A é mais ou menos aqui e encontramos o óleo. Então finalizamos a primeira fase e podemos partir para as próximas perguntas sobre o polígono e o vértice. Antes de eu falar o que é um polígono, você consegue olhar aí ao redor de onde você está vendo esse vídeo ou do seu ambiente de estudos e encontrar alguns exemplos de polígono? Bom, não consigo te escutar, então eu vou te dar alguns exemplos. Um deles é a folha sulfite. O formato dela é o formato de um retângulo, que é um polígono. Ou então, o quadro branco, que é aquele que em algumas escolas tem. O espelho, a pipa e até mesmo aquela bandeirinha de festa junina. E o que todas essas coisas têm em comum? Todas elas são formadas por segmentos de retas. Segmento de reta, lembrando, que é um pedacinho de uma reta. Mas vale ressaltar
que o objeto em si não é um polígono, e sim o formato dele. Por exemplo, no caso da folha sulfite, o formato é de um retângulo, e o retângulo que é um polígono. No caso da nossa pipa, esse formato aqui é um quadrilátero, porque polígonos são figuras em 2D, tudo bem? Então, não vale um espelho redondo, porque ele não é formado por segmentos de retas. E também não vale essa figura. Ah, mas nós temos alguns pedacinhos de retas aqui. Mas se você for olhar essa parte da minha figura, é arredondada, por isso que ela não é considerada um polígono. Alguns exemplos de polígonos são esses dois aqui. E eles têm algumas características em comum. Os polígonos, no geral, são compostos basicamente de 3 elementos. O meu lado, que também é chamado de aresta, os meus ângulos, que é a inclinação entre um lado e outro, e o vértice, que é o ponto de encontro entre essas minhas duas arestas, entre esses meus dois lados. Tudo bem? Vamos analisar então a bandeirinha de festa junina e vamos contar quantos lados, quantos ângulos e quantos vértices ela tem. Vamos começar pelos lados. Temos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Agora os ângulos. 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. E os vértices? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Beleza? Ah, mas qual que é a relação do plano cartesiano que eu falei no começo da aula para o polígono e para o vértice agora? Fica um pouco confusa. Lá no início, eu disse que o objetivo era a gente conseguir localizar o vértice de um polígono no nosso plano cartesiano. Mas para essa aula não ficar muito pesada e você conseguir assimilar direitinho tudo o que foi revisado até agora, esse conteúdo vai ficar para a próxima videoaula. Então, a gente se vê daqui a 2 semanas, na quarta-feira, com conteúdo de geometria. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu vou ler para conseguir responder vocês. Se você tem algum amigo que está precisando saber o que é um plano cartesiano, pode enviar esse vídeo para ele. Curte aqui, se inscreve no canal que ajuda bastante a gente. Então, nos vemos daqui a pouco. Até mais!